Três homens estão de pé. Um deles está segurando uma garota em pânico e pergunta por que Doc e Ryan vieram apenas juntos. Eles olham para os homens a sério, um dos quais diz para não prestar atenção na garota, porque ela não vende quartos. Doc olha para Ryan, ele ficou sombrio. Ele se vira para o homem que falou antes e ordena que ele deixe a garota ir, ao qual ele é surpreendido dois dos oponentes zangados. Pegue a arma deles. Um começa a atacar com perguntas sobre quem ele é, para ordená-los altos e olha para Doc, que acena com a cabeça para ele sem uma janela pop-up. Informa que Ryan quer restaurar a justiça por conta própria. Uma nova janela notifica que o atributo de Ian está pronto para florescer. A falta verde se forma ao seu redor. É hora de começar, Doc. Olhando para os homens, pensa que ele precisa obter o efeito máximo, com investimento mínimo, já que as moedas serão úteis para ele mais tarde. Então ele aumenta suas características. E seu saldo é de 20.450 moedas. Um estrondo forte distrai os homens de começar a batalha. Há barulho de novo, e os homens começam a se virar, tentando entender o que é o barulho. E, assim, perdeu sua vigilância. Doc dá um passo com sua espada. Ele bate nas mãos de um dos homens. Com sangue na velocidade da luz, jorrou das feridas. O homem grita de dor, ele insulta os caras. Eles fogem. Doc grita para Ryan que ele precisa começar. Eles correm para o banheiro qual Pílula sumiu. Um de seus subordinados tenta avisá-lo. Ele presta atenção e levanta os olhos do jornal. Doc e Ian correm em direção à Zona Verde. Seus subordinados agarram seus bastões, sob ordens de pará-los. Ryan coloca um escudo carneiros um homem. Uma janela aparece, informando que Ryan está usando o estigma da Mountain Movers para romper a multidão de homens. Enquanto Doc é executado, ele entra no território da casca e uma janela aparece, informando de que ele invadiu em território privado. As armas que aparecem e apontam para Doc significa que Pio está usando o estigma da zona armada. Doc corre em direção ao homem sentado, as armas se voltando para ele. Ian balança os braços chamando o Doc. O cara joga um escudo, que voa pela fronteira e segue em direção ao Doc. Ele estende a mão em voo para ir colocando seu escudo. Ele repele as cargas de canhão. Ela cobre o rosto cobrindo um olho. As armas disparam novamente. Uma nuvem de fumaça se forma no meio da sala. Movendo o escudo de lado, Doc olha para a frente. Ele, permanecendo ileso, segura uma espada na mão, ainda se cobrindo com o escudo. Ryan está atrás dele. Pop o PS informá-lo que Doc resistência atingiu o nível 20, graças ao efeito adicional do inquebrável. Item de fé. E que seu corpo será coberto de armadura. O jornal é colocado com um pé no banco.
Phil se levanta dela e diz que parece que invasores os invadiram. E se pergunta o que trouxe o Doc aqui. Porque ele claramente não veio pagar. Uma janela que aparece notifica que a habilidade do território privado reduz temporariamente as características. Doc, segurando um escudo, assume que Pion aumentou o nível da zona de armas e informa que ele não pretende ser mais um senhorio. O homem, surpreso, pergunta ao Doc se ele está olhando para sua terra. Uma janela aparece notificando que Pilins torres estão se preparando para disparar bombas mágicas. Ian está horrorizado. A arma se vira para Doc, para quem Ian corre. Peregrinos comandando Doku para morrer, mas é interrompido. Dois homens vêm correndo. Doc percebe marcas de sangue da espada neles. Um deles corre até a pílula e fala sobre o samurai mesquinho. Ian pergunta ao Doc se ele está bem. Ele, se voltando para o cara congelado, diz que chegou a hora. Doc, relaxado, esclarece que tudo precisa ser destruído aqui. Ian levanta a mão e permanece em silêncio. Ele cerra o punho e uma janela aparece, informando que o atributo de Ian está florescendo. Um brilho amarelo se forma ao redor do cara. O objetivo principal desta batalha é a evolução do atributo de Ian. Doc olha para ele e comenta que parece incrível. As palmas brilhantes de Luceri aparecem atrás de Ian. Doc lembra que este era um de seus favoritos. Cenas do romance, métodos de sobrevivência. E ele não pode expressar seus sentimentos e palavras quando ele vê. Na realidade, há uma razão pela qual Steon Soruin Ian-san foi capaz de se tornar um dos personagens coadjuvantes mais fortes. Palmas soprando cobrem sua cabeça. Ian espera, uma notificação aparece, afirmando que devido ao florescimento do atributo, Ian recebeu um estigma. O brilho se intensifica. O cara fica tenso. Ninguém pode igualar o poder de Ian quando ele usa estigma. A nova janela relata que o cara está usando o Mountain Destroyer. Estigma. Ele levanta o punho, aumenta várias vezes. Ian bate no chão enquanto grita, fazendo com que tudo trema e desmorone. É o homem no chão lutando para ficar de pé. Uma janela aparece, dizendo que a zona verde foi destruída. Pedaços do chão começam a se levantar do impacto. E Pílula perde o equilíbrio. Uma nova janela relata que a propriedade privada de Pion foi destruída. Doc e Hyung sentados ao lado dele. Olhe para a explosão brilhante. Ian tenta recuperar o fôlego. O homem calmo se levanta e olha para a frente. Ele, tendo ouvido o endereço para si mesmo, vira-se para Ian, que o lembra que Doc queria ouvir sua história. Quando tudo acabou, respirando pesadamente, o cara diz que também quer ouvir a história dele. E continuando a sentar no chão, ele sorri, dizendo que quer saber mais sobre o Doc.
Ele congela os olhos bem abertos. Não se encaixa em seus pensamentos que um dos personagens mais fortes do romance começou a se interessar por ele. Doc diz que vai ser muito chato, mas Ian insiste. Eles estão distraídos da conversa por uma voz lamentosa pedindo-lhes para puxá-lo para fora, debaixo de uma pilha de pedras. Os caras se aproximam das ruínas. Eles se abaixam olhe para a casca deitada. E Doc diz que eles precisam terminar com ele primeiro. O homem zangado os insulta. Ryan e Jock olham para o homem tremendo. E Doc sorrindo diz que agora eles finalmente voltaram a um tempo quando ninguém tinha territórios privados. Os corpos de pessoas jazem sob os escombros. E fumaça sobe das pedras colapsadas, manchado de sangue, deixando claro que o colapso ocorreu recentemente. Os pés de alguém pulam rapidamente para o rachado. Doca de pedra coberta de sangue. E um Inhai olha em volta com rostos atingidos, avaliando a escala do que aconteceu. Theo e Lin-Hyan olham para trás na voz, chamando Doc por trás. Você cantou tudo. Lin-Gil e ele venceram rapidamente e se aproximaram do Doc e Lin-Hyan. Doc faz uma pergunta a eles sobre se eles destruíram tudo, ao qual Jay responde que sim. E não sobrou nada. Jay fica na frente de sua memória de como ele. Você cantou tudo e Lee bateu na sala. Ele observa que ela não sabia que a sala poderia ter sido destruída com um golpe mais forte. A Arca observa para o leitor que ele pediu. Você cantou, ele ganhou e Lee destruiu as pequenas zonas verdes e aquela pílula na sala maior. E o resto poderia acomodar 2 ou 3 pessoas. Em média, sorrindo, Doc olha para você, Sanga, e ele ganhou. Enquanto o sangue espirra de seus ouvidos de Tolkien. Por seu grito alto, Doc começa a dizer que ele ganhou, que eles são ótimos. Mas ele é interrompido por Tolkien por seu alto. Chora indignado que ele é completamente louco. E essa conversa não entende o que ele está fazendo. Agora Doc cobre seus ouvidos, sob o olhar da empresa que o cerca. Todos olham para ele com surpresa. Doc ainda cobre seus ouvidos. Ele olha para baixo surpreso. Ian olha para ele com um olhar em que uma pergunta é lida. Falat sobre gritos que por causa do Doc. Todos os Takabi enlouqueceram por causa de suas ações. Ao qual o Doc responde que Takabi precisa ser mais silencioso, porque a cabeça dele já está batendo. Das mensagens das constelações. Prisioneiro da constelação do Guanyan Hoop. Observa que ele gosta do caos que está acontecendo. Constelação. General Careca fica impressionado com a rebelião do Doc. Constelação Dragão Abissal Negro. Gosta do caos que o Doc causou. Doc foi patrocinado por 300 moedas. Constelação Empréstimo Pesquisador de Economia. Olha de soslaio para toda a destruição. Depois de mensagens de constelações. Takibai diz que seu canal não é o único em Shuniro.
E que o Doc sabe o que poderia acontecer se as constelações ficarem com raiva contra o pano de fundo da devastação e silhuetas escuras. Um homem de boné azul arrasta um homem de terno. Em seu ombro, a correspondência de alguém. Alguém pergunta o que está acontecendo. Qual canal é Gong Pil-du? Ao qual eles respondem que está na BYU. Alguém pergunta que não se trata de falar a Deus, que substituiu o questionador de que estamos falando. E pergunta quem está assistindo de qualquer maneira. A companhia de Jia que você cantou todo um Inrian e ele ganhou. Presta atenção na fita. A fita vermelha que fica pendurada na bainha. Em correspondências, eles respondem que são principalmente amantes do entretenimento. Quem assiste beureu satisfeito. Jai está com uma espada em seu ombro, contra o pano de fundo de cinzas voadoras. Alguém pergunta se ela destruiu tudo, ao qual ela responde que era uma tarefa fácil. Doc observa para leitores que zonas projetadas para 8 pessoas que ele confiou a Jai. De Jai que está cortando a zona verde. Pessoas fogem em pânico. Doc explica que ele pediu a ela para lidar com aqueles para quem ele queria. Não teria força suficiente, e que essa garota se mostrou digna. Estudante de João, uma digna personificação de um herói reverenciado. Shai se vira para o leitor, onde os outros também estão olhando. Luz está saindo de um buraco no telhado do metrô. Jay é perguntado o que ela vai fazer, porque os homens cujas zonas ela destruiu estão furiosos. Para o qual ela percebe que eles estão chegando. Um grupo de 3 pessoas corre junto. Os rastros cobertos com gotas de sangue. Eles gritam que precisam pegá-los e acabar com sua existência. Enquanto gritava o nome do Sr. Pilde, nossos heróis tendo se preparado para a batalha. Fica cercado por multidões de pessoas. Uma aura aterrorizante emana deles. Takabayashi diz que é hora de eles descansarem em paz. Uma janela do sistema aparece, dizendo que um cenário de prêmio foi criado. Os heróis estão de pé. Existem janelas do sistema na frente deles. Todos, exceto Doc, parecem surpresos. O cenário do prêmio é chamado de Ordem para Matar. Sua categoria é adicional. E a complexidade é classe C. Suas condições dizem que as constelações, desde o nascimento 36, 42 canais criaram uma ordem para matar o personagem. E o que é necessário para destruir a encarnação de Kim Dae-yuki na estação de Enmiro com um limite de tempo de 2.000 moedas. E sem qualquer penalidade por falha. Tímido acena com a mão, movendo-se para a direita dos olhos do leitor. Pessoas armadas com morcegos estão atrás dela. Tímida observa que ela não vai ajudar Doc desta vez. Dedo perto do botão para fechar a janela do sistema. Um Doc sorridente fecha a janela do sistema. Um suado Ian olha para ele. Doc diz a Jay que ele não esperava a ajuda dela. Um Doc sorridente olha para um sorriso que ele ganhou. Cinzas voam para eles. Ele ganhou. Pergunta ao Doc se é verdade que se você matá-lo,
Você pode obter 2.000 moedas para as quais o Doc pede. Se ela quiser experimentar isso. Ele ganhou expressa uma recusa brincalhona. Mas aponta que se a recompensa fosse de 200.000 moedas, então ela pensaria sobre isso. Doc olha para Leah. Quem está segurando um pedaço de Nueri? E Leah diz ao Doc para não se preocupar, porque ele vai cobrir para ele. Li-Hyun perde seu bastão e segura um escudo em ambas as mãos. Seu rosto tenso. A janela do sistema com uma breve descrição de Li-Hyun. Diz que tem 28 anos. Que seu atributo único é chamado aquele que restaurou a justiça. E que esse atributo é raro. Que Lehi e Stigma são nível 1 Mountain Destroyer. E Metamorfo de Montanha nível 2. Suas habilidades únicas são Camuflagem de Baioneta, Resistência e Senso de Justiça dos segundos níveis. E Domínio de Armas do terceiro. Duas pessoas sobem cautelosamente as escadas. Um deles segura um taco e o segundo um taco de golfe. Eles perguntam se estão dando 2.000 moedas para Doc. Li-Hyun pergunta ao Doc quantas vezes ele pode usar sua habilidade novamente. Ao qual o Doc responde que pensa uma ou duas vezes. Assustadoramente, Gil está perto do Doc. Ele preparou sua arma para a batalha. Legal olha para Jack, que agarrou seu ombro. Jack diz que Legal não precisa se preocupar, porque eles não terão que lutar. Doc questiona mentalmente que ele não se lembra em que regressão esse evento foi. Mas ele definitivamente se lembra de ter lido sobre isso. Vista inferior do Jack cercado. Li-Gil, você Sol. Ele ganhou e Li-Hyun Jack olha para baixo. Ele lembra que por causa das voltas intermináveis, John ficou louco. Veio para Chernobyl e destruiu todas as zonas verdes. Um cubo vermelho brilhante com rajadas de ar saindo dele. Doc observa que ele tem certeza de que agora será o mesmo daquela vez. Para surpreender as pessoas com morcegos, uma janela do sistema azul aparece na frente deles. Diz que todas as zonas verdes da estação foram destruídos e que o cenário principal será concluído. Antes do tempo atrás da pílula são duas silhuetas escuras. Ele fica surpreso e olha para a janela do sistema, em que está escrito que a dificuldade dependerá do restante. Hora do cenário Li-Hyun. Win-Gil e Doc estão de costas um para o outro. E também ver as janelas do sistema. Enquanto Doc olha para o leitor na janela do sistema. Está escrito que as informações sobre o script estão sendo atualizadas. A janela do sistema com o cenário principal número 3. Com o nome Defesa Urgente. Na janela está escrito que as categorias de cenário podem ter dificuldade em. E o cenário é que, devido ao fato de que todas as zonas verdes na estação foram destruídos, os monstros restantes são planejados. De acordo com o script, eles aparecerão simultaneamente. E que as pessoas precisam sobreviver, lutando contra os monstros que aparecem.
Enquanto o limite de tempo é de 8 horas, a recompensa é de 1.000 moedas. E a pena para o fracasso é a morte. Uma parede digital vermelha subindo acima do dorminhoco. Um monte de monstros diferentes estão gritando. Atrás de uma parede vermelha em colapso. Uma janela do sistema, que relata que uma defesa urgente está começando. Leon grita de horror. Um monstro zangado que parece um urso com chifres. Pula para ele. Leon grita de horror. Que ele não entende o que está acontecendo. Um monstro em um salto. Rasga um homem em um moletom azul com os dentes. Um homem se afasta dele com horror. E a perna de alguém entra no quadro. Há monstros perto das paredes. Eles têm pavor deles. E duas pessoas fogem gritando. E fica confuso sem entender o que fazer. Doc aponta o dedo para a esquerda. Lee Hai corre nessa direção. O próprio Doc corre na direção oposta. Doc grita para Lee Hyun que eles precisam correr para as escadas. De Akyun em Gil, ele ganhou e você Sona corre em direção às escadas. Doc olha rapidamente para o leitor. O Doc J, seu filho tudo. Lee Gil e ele olhar para trás. Há uma multidão de pessoas atrás deles, gritando para os heróis se moverem e perguntando se eles querem morrer. Doc abruptamente tira sua espada de sua bainha. Ele percebe que parece que as pessoas os ameaçando. Ainda não entendi algo. Doc bate sua espada nas escadas com tanta força que envia uma pequena onda de explosão azul. A espada está presa no chão, do lugar onde a espada se destaca. Existem rachaduras em alguns lugares dessas rachaduras. Energia azul pode ser vista. Doc continua, dizendo que as pessoas não entendiam que, mesmo se eles se levantassem, eles não poderiam sobreviver. Uma onda azul de explosivos. Energia está vindo em direção aos dois homens indignados. Eles estão assustados com isso. Os dois homens tentam fugir, horrorizado com a onda de explosão azul vindo em sua direção. Doc diz que não há mais quartos em Shaniro. Os rostos dos heróis estão de perto. Apenas o SAN é totalmente visível. Jack continua seu pensamento, dizendo que só existe uma maneira de completar o cenário. Os heróis ficam na frente de uma grande cratera, no topo do qual a espada do Doc está presa. A fumaça atrás do Doc. Ele olha para baixo com uma cara séria. As pessoas perguntam ao Doc gritando o que devem fazer. Ao qual o Doc responde que é óbvio que eles precisam lutar. Ao qual as pessoas respondem indignadas que Doc enlouqueceu. 3 Angry Men. 2 olhando para onde o Doc está e um olhando na direção oposta. Pessoas gritando que o Doc deveria parar de falar bobagem. Que foi ele quem estragou tudo. E que eles precisam encontrar rapidamente outra escada. Um punho amarelo brilhante voa para baixo. Alguém percebe que ele não pensa assim. 2 homens se voltaram para o alto-falante. Os heróis olham para eles da escada. Os homens gritaram em confusão.
que eles não entendem o que está acontecendo. O Ian senta na escada. Seu punho que bateu quebrou no chão por baixo. Em pânico, 3 figuras ficam. Eles gritaram inquiridamente que outras escadas também são destruídas. Shai virou-se para o Doc e, com uma cara indignada, gritou com ele que o que estava acontecendo não era nada do que o Doc estava falando. E ela estava com medo do que aconteceria se essas pessoas fossem deixadas lá, ao qual Doc simplesmente notou que ele sabia de tudo. Uma enorme janela do sistema aparece atrás do Doc. Um surpreso Jai olha para ele. A janela do sistema diz que a habilidade de marcador exclusivo foi ativada. Uma nova janela do sistema aparece, com os nomes dos caracteres marcados. Entre eles, Demônio Louco, Kimnem-Wu, com um grau de compreensão de 35. Aço, muito alto no Sol, com um grau de compreensão de 65. E o Instigador, Queixo-Yu, com um grau de compreensão de 20. Doc, cercado por janelas do sistema, enfrenta o leitor. O espírito do Queixo voa para ele. A janela do sistema relata que a terceira guia está ativada, que o incitamento é ativado e que vai durar 5 minutos. Doc, com o herói, fica no topo das escadas destruídas. Ondas sonoras altas emanam dele para Pelda e seu povo. Doc chama a Pílula para fazer um atordoamento. Pílula do fica cercado por seus homens. Doc grita para ele que ele só vai ficar de pé na parte inferior da escada e que, se ele quiser sobreviver, então ele precisa agir. E assim ele salvará a todos. O rosto de Feundo está de perto. Um pouco de seu sorriso maligno é visível. Ele diz que Doc é uma pessoa má. Feundo está cercado por seu próprio povo. Ele parece extremamente inquieto. Todos ao seu redor estão gritando por Pílula. Devido a salvá-los, Doc percebe que o terceiro cenário não é tão difícil. Como parece que o Deke está parado na escada ao seu lado. Siena, o espírito do Queixo, pode ser visto dele, que repete os mesmos movimentos do Deke. Deke explica que se todos desistirem de quartos e luta contra monstros, então eles aparecerão exatamente no número em que existem. Você pode ganhar, Doc. Em seus pensamentos, explica ao leitor que isso é apenas parcialmente verdade. Porque seria necessário nos unirmos imediatamente. Todos na estação, o dano seria muito menor. Todas as pessoas correm em direção a Peondu. Eles tentam agarrá-lo com as próprias mãos. Doc explica ao leitor que a principal armadilha do cenário atual é o verde. Zonas as pessoas pedem Pílula fazer por ajuda. Doc continua a explicar para as pessoas abaixo que se Pílula brigar com todos, então eles definitivamente serão capazes de sobreviver. Na janela do sistema está escrito que o patrocinador da constelação do personagem, Ligihai, revela seu terno nele. Na próxima janela do sistema está escrito que a constelação Deus do Mar da Guerra
Não Ele olha com um sorriso para o monstro, que está rastejando em direção a eles por trás, e jura. Ele do cercado por pessoas armadas com paus. Diz muito alto que todos precisam se reunir. Enquanto todos ao seu redor gritam seu nome, as pessoas se dispersam da pílula, fazem em direções diferentes, atacando os monstros. Pílula do grita que as pessoas precisam cobri-lo, porque leva tempo para criar uma zona de braço. Um homem luta contra um monstro que parece um urso, impedindo-o de se morder, colocando um pedaço na boca. Por trás, outro homem é ferido por outro urso monstro. Com um golpe de sua pata, Doc chama você, dizendo tudo para ele, e ela corre até ele. Você cantou com a habilidade dele. Levanta um homem que já foi atingido por um monstro urso, como o homem que lutou contra o urso com uma vara. Olha com surpresa. O Zanal segura a mão do homem que ele acabou de salvar, verificando se ele está bem. Jack e Ligel olham. O homem tentando recuperar o fôlego. Diz que é grato a você. Cian, o homem resgatado, encontra o olhar do boi. Ele parece assustado. Doc sorrindo. Pega sua espada, saindo no chão com as mãos. O homem resgatado olha para ele em pânico. Doc pergunta se o homem quer receber uma recompensa por ele. Neste momento, uma janela do sistema aparece, dizendo que a hora do prêmio. Cenário expirou. E que a recompensa por Kim Ji-Kyung está desaparecendo. Um close do rosto do Doc, ele sorri e diz: que pena que o homem quase não conseguiu a tempo. E a recompensa já desapareceu. Ele ganhou você, filho. E ungiu indignado. Olhe para o homem e o homem pede desculpas. Diok, seu filho DJ. Ele queria, de pé na escada e olhando para baixo da escada. Diok foi atraído pelo grito das pessoas de baixo, onde alguém gritou que todos deveriam se afastar. Um quadrado vermelho começa a emergir debaixo das botas do Pílula. A área vermelha está se expandindo rapidamente. No centro fica a Pílula do. E ao seu redor estão pessoas e monstros, correndo em direção a eles. A janela do sistema diz que o personagem Conpeon do ativou a habilidade de território privado. Armas holográficas vermelhas aparecem. A janela do sistema diz que o personagem Gong Peonda ativou o estigma da zona de armas. Canhões são disparados contra os monstros por Peonda. E seu povo se alegra, elogiando pílulas e desejando a morte para os monstros. Surpreendentemente alto, e fica entre o sorriso. Ele ganhou. E Diok, que se virou para a voz de Yin-Yan. O Yin-Yan diz que o estigma do Peondo é realmente impressionante, ao qual ele uma vez o apoia, dizendo que ele também é ótimo. Feondo fica com o rosto enrugado, cobrindo-se com a mão. Atrás dele está um homem com um sorriso. Li Hyun perguntando diz que parece que a habilidade do Peondo requer muita mana.
E eles não precisam de ajuda, ao que o Doc responde. Que Peundo tem um estigma de bom equilíbrio. Para que as pessoas sobrevivam, uma pílula será suficiente. Os monstros recuam e rugem sob uma saraivada de balas.